A prova do TIM adora novidades. E por quê, né? Porque isso faz algum sentido? Sim, isso faz sentido, porque a prova do TIM, ela quer verificar se o candidato, né, o candidato a especialista, o candidato a endocrinologista, se ele está atualizado, né? Se ele está acompanhando a evolução da especialidade, né, as novidades e tudo aquilo que vem aparecendo. Então, a prova do TIM, ela realmente gosta de novidades. Olha, na prova do TIM desse ano de 2021, que aconteceu agora no mês de julho, né, tinham duas questões sobre uma droga chamada Burosumab. Esse Burosumab, na verdade, é um anticorpo monoclonal que ele é anti-FGF23 e é uma droga que foi aprovada pela Anvisa para tratar lactismo, né? Foi aprovado em 2019, recentemente. É um tratamento que a gente tem disponível no Brasil há pouco tempo. E aí, para você ter uma ideia, caíram duas questões. Então, a gente tem 10 questões na prova da primeira etapa sobre osteometabolismo. Dessas 10, duas questões foram sobre esse medicamento, Burosumab, que é uma nova droga para tratar o ractismo hipofosfatêmico ligado ao X. Aí você fala, poxa vida, uma doença rara, né? Que é o ractismo hipofosfatêmico ligado ao X, é uma doença rara. E aí surgiu uma opção de tratamento, então é uma novidade para o tratamento dessa doença. Essa nova droga mereceu 2 das 10 questões de osteometabolismo da prova desse ano. Então é só para você ver que realmente as novidades, elas estão na prova do TIM. Então, se você quer passar na prova do TIM, você tem que saber, você tem que estar atualizado sobre tudo que está aparecendo de novidade, né? E a gente sabe que a ciência, a medicina evolui muito rapidamente, com a endocrinologia não é diferente. Se você quer virar endocrinologista, meu amigo, tem que acompanhar as novidades. Então, eu estou aqui para te mostrar uma novidade. E a novidade que eu vou te mostrar hoje é no tratamento da síndrome de Cushing. Então, olha, vamos só lembrar aqui rapidamente, né, dar uma contextualizada, porque assim, síndrome de Cushing, aquela condição em que a gente tem produção excessiva de cortisol no organismo, e aí níveis circulantes cronicamente elevados, né, do cortisol. Com isso, o que acontece? A gente tem uma série de manifestações clínicas, né, uma série de consequências desse excesso de cortisol que fazem com que o hipercortisolismo, né, a síndrome de Cushing, seja uma condição grave e ameaçadora da vida, né? Então é uma doença rara, né, porém extremamente grave. E o que a gente tem de tratamento para síndrome de Cushing? Então, eu estou falando de uma síndrome, né? Na síndrome, a gente vai ter a chamada doença de Cushing, que é quando o paciente tem um tumor de hipófise, né? Secretor de ACTH. E essa é a origem, essa é a fonte. As adrenais começarem a produzir cortisol em excesso porque elas recebem muita ordem, muito ACTH que chega, né? Então, a fonte seria um adenoma hipofisário. Essa é a forma mais comum, né, de síndrome de Cushing endógeno. Mas além disso, a gente também pode ter o Cushing adrenal, né, que é quando existe um tumor ou uma hiperplasia de adrenais que vai levar a uma produção autônoma e excessiva de cortisol. Ou ainda, a gente tem a possibilidade de um tumor ectópico, né, um tumor não relacionado ao eixo corticotrófico, mas que, de uma maneira anômala, começa a produzir ACTH e aí começa a estimular as adrenais demais e a gente vai ter também hipercortisolismo. Então, as possibilidades, né, para síndrome de Cushing seriam essas 3. O tratamento, então, assim, a forma mais comum de síndrome de Cushing é a doença de Cushing, é o adenoma na hipófise que secreta ACTH. Como é que a gente trata a doença de Cushing? A doença de Cushing a gente trata com a cirurgia, né, como um tratamento primário, né? A primeira linha de tratamento é o tratamento cirúrgico. Acontece que a gente vai ter pacientes que não ficam curados com a cirurgia e a gente vai ter alguns pacientes também que tem contraindicação para intervenção cirúrgica, enfim. E aí a gente, não raras vezes, a gente vai ter situações em que a gente vai precisar lançar mão de uma outra forma, né, de controlar o hipercortisolismo, que não esse tratamento cirúrgico, se a cirurgia não foi eficiente ou se ela não é viável, possível, né? E daí o que acontece? Para tratar
né, o excesso de produção de cortisol, a gente tem a possibilidade de usar o cetoconazol. Imagina, o cetoconazol é um antifúngico, né, lá de primeira geração, e que tem uma ação de inibir a síntese dos esteroides da adrenal por conta de inibir aquelas enzimas, né, da família citocromo P450, que são as enzimas que fazem as conversões para formar os hormônios esteroides da córtex adrenal. E aí o cetoconazol ele vem sendo usado há muitos anos, no entanto ele tem efeitos colaterais, ele tem restrições. Então, assim, esse é um tratamento que em várias situações ele pode ser útil, mas ele tem né, o potencial de hepatotoxicidade, enfim, e algumas restrições aí. Então, o que acontece? A gente tem algumas outras modalidades aí, né, opções de se tentar o tratamento, né, o controle do hipercortisolismo, mas a gente não tem nenhum tratamento que seja realmente, né, que tenha poucos efeitos colaterais e que tenha uma eficácia realmente interessante. Então, isso é o que tem motivado nos últimos anos, né, a pesquisa de novas drogas que possam nos ajudar, né, no tratamento desses pacientes. De uma doença que, sinceramente, é extremamente desafiadora, né, a doença de Cushing. E aí, dentre, né, novas drogas que vêm sendo pesquisadas e estudadas, eis que surge essa medicação chamada osilodrostat. Isso mesmo, chama osilodrostat. Essa droga, o que ela faz? Ela é um inibidor de uma enzima que participa da síntese, né, do cortisol, participa também da síntese da aldosterona, que é a 11-beta-hidroxilase. Aqui eu não vou entrar muito, né, nessa história da cascata das enzimas, porque eu acho que foge um pouco ao escopo. Mas é só para você ter em mente que a partir do colesterol, a gente vai ter a síntese, né? A gente vai ter o colesterol vai ser a matéria-prima, né? E esse colesterol vai sofrendo hidroxilações, vai sofrendo, né, modificações até formar a estrutura do cortisol, até formar a estrutura da aldosterona e até formar a estrutura dos androgênios, né, produzidos nas adrenais. Essa enzima 11-beta-hidroxilase, ela participa de uma etapa mais final, né, na síntese do cortisol e também da aldosterona. Então, o que essa droga faz é inibir essa enzima e, com isso, vai diminuir a produção de cortisol. O que aconteceu? Os estudos com essa droga foram evoluindo até chegar na fase 3, né, a chamada fase 3, que é quando uma droga é testada em um número mais significativo de pacientes doentes, ainda sob controle, né, de um ensaio, né, de um estudo. Então, a gente chama isso de fase 3. E aí teve um estudo fase 3 com essa droga, com o osilodrostat, conhecido como LINC-3. E esse estudo, LINC-3, né, o LINC-3, mostrou o osilodrostat foi eficaz, né, em 86% dos pacientes tratados versus 29% dos pacientes que foram tratados com placebo por 34 semanas. Então, isso foi um resultado bastante expressivo, né, mostrando uma eficácia muito boa em controlar o excesso de cortisol em pacientes com doença de Cushing. E aí, esse estudo, o LINC-3, foi o que motivou a aprovação entidade europeia, né, regulação de medicamentos, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2020. E logo depois, em março, né, de 2020, o FDA também aprovou essa droga. Lá o EMEA, que é a entidade europeia, aprovou o osilodrostat para uso em pacientes com síndrome de Cushing endógeno, né? Então, independente de qual a causa da síndrome de Cushing, se um tumor hipofisário, se uma doença adrenal ou um tumor ectópico. E o FDA, em março, ele aprovou o osilodrostat para pacientes com doença de Cushing, né? Pacientes com adenoma hipofisário. Bom, essa é uma droga que é em comprimidos, é de uso oral. Então, assim, é bastante cômodo, né, o uso.
E daí, o que esse remédio pode dar de efeito colateral? Olha só, se a gente raciocina de acordo com o mecanismo de ação, é mais fácil a gente entender e a gente já antever, né, a possibilidade de efeitos adversos. Olha só. Então, bom, se é uma droga que inibe uma enzima, né, a 11-beta-hidroxilase, essa enzima é importante na síntese do cortisol e é também importante na síntese de aldosterona. Se essa enzima não exerce efeito, a gente vai ter menos cortisol e menos aldosterona. No entanto, os precursores da aldosterona têm atividade biológica. Então, a gente tem acúmulo de precursores do cortisol, que não tem uma atividade biológica, mas a gente tem acúmulo de precursor de aldosterona. Os precursores da aldosterona são capazes de ligar no receptor da aldosterona e induzir um efeito. Então, o paciente que está tomando osilotrostat, ele pode ter ação excessiva aldosterona, uma estimulação excessiva do receptor de aldosterona. É como se ele tivesse um hiperaldosteronismo. Então, o que ele pode apresentar? Ele pode apresentar hipocalemia, ele pode apresentar edema, hipertensão. Por quê? Porque por conta desse acúmulo de precursores da aldosterona. Além disso, como a gente tem o bloqueio, né, da síntese de cortisol e de aldosterona, existe também um desvio para a síntese dos androgênios. A síntese dos androgênios adrenais está preservada, né? As enzimas estão todas livres para atuar. Então, a gente vai ter um aumento de androgênios adrenais. Então, o paciente pode apresentar hirsutismo, oleosidade na pele, acne, né? Por conta de um hiperandrogenismo. A outra coisa que pode acontecer é essa droga inibir demais, né? A síntese de cortisol e aí o paciente ter insuficiência adrenal, quer dizer, ele produzir menos cortisol do que o normal, né? É você usar uma dose excessiva, né? E aí você ter insuficiência adrenal. Ao invés de normalizar o cortisol, você provocar um hipocortisolismo. Então, essas são as possibilidades de efeitos colaterais, né? E de fato, o mais comum é a insuficiência adrenal, né? Com as suas manifestações de fadiga, náuseas, né? Cefaleia, enfim. Os efeitos colaterais, esses são os efeitos colaterais, mas... Então, o que acontece? Isso daqui... Como eu tinha falado, né, ainda há pouco, o estudo fase 3, o chamado LINK-3, ele mostrou uma eficácia de 86%. E, em geral, essa é uma droga bem tolerada. Assim, recebeu a aprovação em 2020, né, na Europa e também nos Estados Unidos. Então, é bem provável, é bem possível que num futuro próximo seja aprovado aqui também no Brasil, né, pela Anvisa. Esse assunto não foi explorado na prova do TIM ainda, porque existe grande chance desse tema ser colocado, né, nas próximas provas do TIM aí, já que é uma nova possibilidade, uma nova alternativa para a gente controlar o hipercortisolismo, né, nos pacientes com Cushing. Então, por isso que eu estou apostando, né, na possibilidade disso ser questionado na prova de título. E, além do mais, é importante que você saiba, porque afinal de contas, amanhã ou depois a Anvisa está aprovando e esse medicamento vai estar no mercado. E aí, é claro que o endocrinologista tem que estar por dentro, né, para que ele possa oferecer esse tratamento para os seus pacientes, né, e avaliar, né, as indicações, enfim. Então, a prova do TIM quer saber se você é esse médico, né, condições, apto a atuar, né, de uma forma atualizada, né, dentro de tudo que é possível de ser oferecido para os pacientes. Então, tem grande chance de ser pedido na prova do TIM.